Olá, meus amigos, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei qual é o momento que você vai estar ouvindo este vídeo, mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor Jesus, que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, Marcos 16 e o versículo de número 15. Irmãos, esta passagem é magnífica. Jesus ele disse: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, que palavra maravilhosa é esta? Quando eu começo a meditar nesta passagem bíblica, eu vejo aqui Deus dando um presente para o homem na face da terra, para todos aqueles que aceitam a palavra de Deus. Jesus, ele de bom agrado, ele convidou o homem para se chegar até ele. Então, quando eu começo a meditar na passagem bíblica, eu vejo Deus fazendo um convite para a humanidade e dando essa responsabilidade a mim, dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe qual é o evangelho? É Jesus convidando o homem para a salvação. Essa é a pregação que Jesus que Jesus quer até hoje, que o homem prega, mas por aumentar a iniquidade no meio do povo, muitos não estão mais pregando o reino da salvação, estão pregando só bênção, prosperidade, né, e outras coisas mais que não vou citar para não tomar muito tempo. Então nós vimos que o evangelho perdeu o foco da salvação, está focado na prosperidade. E com isso, eles estão atraindo as pessoas para virem para a igreja. As pessoas vêm para a igreja não mais por causa da salvação, por causa do evangelho. As pessoas estão vindo para a igreja por causa dos benefícios que elas vão receber devido ao aceitar a Jesus. E não é esse evangelho que Jesus quer que o homem pregue. O evangelho que Jesus quer que prega é que ele salva, cura e leva para o céu. Então nós sabemos que quando nós anunciamos este evangelho, isto traz uma grande consequência na vida do homem. Consequência essa para o bem do ser humano. E essa consequência faz com que o homem perca amizades, faz com que o homem perca algumas oportunidades de ser bem-sucedido na vida devido a este evangelho. Por quê? Porque este evangelho é um evangelho que transforma. E quando o homem ele é transformado pelo evangelho, quando ele aceita Jesus por causa da palavra de Jesus, a sua vida tem uma mudança radical. Ele é transformado pelo poder da palavra de Deus. E quando ele é transformado pelo poder da palavra de Deus, ele tem argumento para anunciar a salvação, ele tem argumento para falar, para pregar, para ser um ser humano bem evoluído dentro da sociedade. Mas, embora por causa deste evangelho que transforma o homem, muitos na sociedade não aceitam, não querem e preferem deixar de lado seus amigos. Então, nós sabemos que quando o homem ele está lá no mundo de perdição, ele tem vários amigos, ele tem uma vida de muitas regalias que o mundo oferece. Quando ele aceita Jesus de coração, baseado no evangelho genuíno, ele muitas das vezes perde seus amigos, perde alguns bens materiais
e perde grandes oportunidades, mas não nega o evangelho. Por quê? Porque ele aceitou Jesus pela palavra. Pela fé ele veio e ouviu a palavra, e pela fé ele será salvo. Então nós sabemos que quando o homem aceita a palavra de Deus entrar em seu coração e fazer a transformação, sua vida muda totalmente, radicalmente. Mas existe o evangelho, e de hoje em dia, nas igrejas evangélicas, não está usando mais nem fazer o apelo, né? Porque o povo está se contaminando com o pecado e eles não podem mais apontar o pecado do homem. Ele não pode mais apontar o pecado e não tem a expressão de apontar ao homem a fonte de ser liberto pelo pecado, porque vive no pecado. Então, quando o homem vive no pecado, ele não tem força de apresentar ao amigo a fonte que tira ele do pecado. Então, embora nós sabemos que Jesus, ele é o único que pode salvar a vida do homem, tem poder de transformar o homem a qualquer hora que ele quiser, basta o homem querer. Mas Jesus, ele deixa o homem tomar essa decisão para que ele entre dentro do coração do homem e faz a transformação. Porque quando nós entramos em diversas igrejas, nós sabemos que quando o pregador ou a pregadora vai pregar a palavra de Deus, o seu tempo já é resumido para que ele não explique a palavra de Deus conforme precisa ser explicado, para o pecador se arrepender dos seus pecados. E muitas das vezes os convites, eles não vêm de uma forma legítima como é para ser convidado, dizendo quem quer aceitar a Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, vem aqui à frente. Jesus quer transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, libertar você da escravidão. Não, ele sabe que os convites que está fazendo de hoje em dia é assim. Quem quer aceitar a Jesus, venha para Jesus. Jesus vai mudar a sua vida, você vai ser diferente, você vai ser alegre, você não vai passar por dificuldades, você vai ser uma bênção, vai ser só alegria na sua vida. Irmão, quem é que não está triste lá no mundo, passando por uma vida perrenga, e quando chega dentro da igreja, vê um convite como esse? Quem que não quer mudar de vida, de situação? Todos querem. Mas quando nós falamos de Jesus, nós temos que explicar para o pecador que ele não vai ser um crente para se livrar das dificuldades. Ele vai ser um crente para enfrentar mais dificuldades. Porque além dos problemas que ele já tem, virão mais problemas sobre ele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão genuína para ir morar no céu. E a Bíblia diz que Satanás não quer que nós vamos morar no céu. Satanás ele vai lutar dia e noite para tirar-nos do caminho do Senhor. Então há uma briga travada 24 horas. E o pecador ele tem que entender isso, que ele não vai ele não vai aceitar Jesus para o seu bem-estar. Ele não vai aceitar Jesus para que a sua vida material muda. Não. O pecador tem que entender que ele vai aceitar Jesus para ir morar no céu. E a Bíblia diz que o céu ele é tomado por força. E nós devemos lutar pela salvação da nossa alma. E quando eu medito nesta passagem bíblica, eu fico maravilhado. Por quê? Porque Jesus disse, olha, você já recebeu o evangelho na sua vida. Você já foi transformado. Agora ide, vai por todo mundo. Pregue o meu evangelho a toda criatura. Então Jesus já nos deu essa autoridade. Jesus já me deu essa dádiva dizendo, vai, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E tem mais um, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, este versículo aqui já trouxe uma indagação muito grande dentro da minha vida, até que o Espírito Santo de Deus me revelou. Por quê? Quem crê vai ser salvo. É somente quem crer e for batizado será salvo. Não, irmão. A primeira palavra que Jesus disse foi quem crê. Porque todos aqueles que crerem, a palavra crer já veio primeiro. Quem crer será salvo.
quem crer e for batizado. Porque todos aqueles que creem e permanecem no Evangelho, um dia ele vai ser batizado. Então, se você crer e for batizado, será salvo. Então não é só o batizado, é a partir do momento em que você crê. Aquele que crê, se você crê no Evangelho, que ele tem um poder para transformar a sua vida, você levantar a sua mão como sinal de aceitação, Jesus perdoará todos os seus pecados e vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te dar o direito da árvore da vida, que é ir morar no céu. Então é importante nós sabermos e entendermos isso, que quando Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado, não é só se for batizado, porque se Jesus dissesse que todo aquele que fosse batizado seria salvo, se fosse só depois do batismo, Jesus ia dizer, todos aqueles que foram batizados será salvo. Não, mas Jesus disse, olha, todos aqueles que crerem e aqueles que forem batizados será salvo. Então é importante nós entendermos isso, para que nós não viemos ter dúvida dentro dos nossos corações. Então todos aqueles que crerem e forem batizados será salvo, e aqueles que não crerem será condenado. E agora aqui eu incluo a questão do batismo. Entendeu? Porque se Jesus dissesse só aqueles que fossem batizados fossem salvos, ele teria colocado aqui também. Todos aqueles que não creram e não foram batizados não serão salvos, serão condenados. Entendeu? Então Jesus, ele já disse, aquele que não crê será condenado. Então, se você crê, a partir do momento que você crê que Jesus é o único suficiente salvador da sua alma, a sua vida tem garantia de salvação eterna. Mas você precisa fazer algumas mudanças. E como fazemos essa mudança? Observando toda a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Versículo 17. Jesus disse, olha, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Irmãos, que Deus tão maravilhoso é esse? Que a partir do momento que eu e você acredita nele, aceita ele como salvador da nossa alma, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele e temos ele como salvador da nossa alma, ele já nos capacita, ó, vai, ide por todo mundo, pregar o mesmo evangelho que transformou a sua vida, pode transformar o próximo, o seu próximo também. Então olha, e tem mais, ó, estes sinais aqui vão te seguir, você que crê no meu nome, esses sinais vão te seguir, ó, você vai expulsar os demônios em meu nome, vocês vão falar novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Irmão, o que mais me chamou aqui, ó, falarão novas línguas. O que eu observo que muitas das vezes as pessoas entram em contrito com esse versículo por causa do falarão novas línguas. Pessoalmente, para mim, quando Jesus disse esse falarão novas línguas, ele não está dizendo em línguas dos anjos, em línguas estranhas. Jesus está dizendo em questão de comportamento de fala, de voz, que a partir do homem que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que você oferece Jesus para uma pessoa, que ele aceita Jesus na sua vida, ele tem uma vida diferente. Aí Jesus capacita ele vai ter o dom de expulsar os demônios, ele vai falar novas línguas, falarão novas línguas. Que novas línguas são essas que Jesus quis dizer? Essas novas línguas que Jesus quis dizer é o homem que falava quando ele, antes de ser crente, palavras profanas, ele não vai falar mais. Por quê? Porque ele tem uma nova linguagem, que é a palavra de Deus. Quando ele vivia lá no mundo, o seu linguajar era do mundo. Mas a partir do momento que ele aceita Jesus, e Jesus envia ele a falar as boas novas,
A partir do momento que ele aceita Jesus e essa capacidade que Jesus coloca em seu coração, ele começa a expressar para o mundo da onde ele saiu, ele tem uma nova linguagem que o mundo não entende. E ele precisa explicar esta linguagem. É uma nova língua que ele recebeu para falar. E essa língua é em falar da bondade de Jesus Cristo. Esta língua é em anunciar o evangelho do reino dos céus. É uma nova língua para o mundo. Então, este é um dos meus pensamentos que Jesus expressou aqui acerca de falarão novas línguas. Uma pessoa, quando ele é novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele já começa a falar diferente. Se ele falava em gírias, ele vai deixando de falar gírias. Se ele xingava, cantava música mundanas, ele não vai cantar mais música mundana, vai mudar a sua linguagem. Agora vai ser louvar e adorar o nome santo do Senhor. Onde ele xingava palavrões, ele vai começar a ler a Bíblia Sagrada e vai começar a pregar a palavra de Deus. Uma outra linguagem, totalmente diferente. Então falarão novas línguas. Então, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então aqui nós vimos o grande carinho de Deus para com aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E por final, ele deixou dentro de nós, ele deixou uma grande autoridade para mim e para você, dizendo: olha, se você chegar em algum lugar e estiver alguém doente, precisando de uma oração, não omite o que eu coloquei na sua mão. Não omite em orar por aquela pessoa. Não omite em colocar a mão sobre aquela pessoa e repreender a enfermidade. Sabe por quê? Porque a autoridade está na sua vida, a autoridade está na minha vida. E isso depende de nós. Muitas das vezes depende de mim e depende de você. Para que as pessoas se levantem do leito, se levantem da cama e seja abençoada por Deus. Porque essa autoridade Deus já entregou em nossas mãos, dizendo: olha, estes sinais vão te seguir, tá? Por quê? Porque você acreditou e creu no meu nome. Então eu vou te dar isso aqui para que você continue anunciando o meu reino. Continue fazendo a minha vontade. Então, irmão, é lindo essa passagem bíblica. É maravilhoso esta passagem bíblica. Olha, eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho prazer em falar das coisas de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia. Aonde ela cai, ela é como uma semente que ali ela brota. Um dia, cedo ou mais tarde, ela vai brotar, vai nascer e vai dar bons frutos, porque o nome do Senhor Jesus, ele é glorificado. Então, meu amigo, minha amiga que está ouvindo a palavra de Deus, aceita Jesus. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Sai deste mundo de trevas, de escuridão. Sai deste mundo de indecisão e venha para Jesus. Venha libertar a sua alma do pecado da morte. Venha transformar a sua vida para que o povo veja em você a diferença na sua vida. Venha receber de Deus essas dádivas que Ele quer te entregar. Mas isso não depende de mim, depende de você. Depende da sua atitude. Você aceitar a Jesus como único suficiente Salvador da tua alma. Entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele. E o mais tudo Ele vai fazer por você. Mas você tem que entender que quando você toma essa decisão, você vai perder amizade, vai perder oportunidades na vida material circular e vai perder algo que talvez você acha importante para você. Por quê? Porque este evangelho aqui, ele é um evangelho que transforma o homem, e quando o homem é transformado, ele passa então a ser luz. E quando ele passa a ser luz, ele não combina mais com as trevas. Então, quando ele não combina mais com as trevas, então as trevas se afastam da luz. Então, quando as trevas se afastam da luz, há uma grande perca visível na nossa visão, na ótica humana.
mas diante de Deus nós estamos tendo um grande ganho, porque nós estamos garantindo a nossa vida para a salvação eterna. Nós estamos resgatando a nossa própria vida das mãos de Satanás e deixando Deus guiar a nossa vida para o céu. Então vamos lutar pela nossa própria vida. Vamos lutar pela salvação da nossa alma. Vamos ganhar nós primeiro para Jesus. Depois que nós ganhar nós para Jesus, nós vamos ganhar o nosso próximo. Depois que nós ganhar o nosso próximo, vamos ganhar a família do nosso próximo. Depois que nós ganhar a família do nosso próximo, vamos ganhar a família da nossa rua. Depois que nós ganhar a família da nossa rua, vamos atingir o nosso bairro. Quando nós conseguimos atingir o nosso bairro através do Evangelho de Jesus Cristo, anunciando o reino de salvação, nem todos aceitam, mas aqueles que aceitarem, seu nome será escrito no livro da vida. Depois que atingirmos o nosso bairro, iremos para a nossa cidade em forma geral, mas vamos pregar a palavra de Deus. Não vamos deixar de servir a Jesus. Não vamos omitir o Evangelho de Jesus Cristo, porque o fim está mais próximo do que o que você imagina. Então, se você tem a oportunidade hoje, aceita Jesus hoje, agora, neste momento. Se você tem a oportunidade agora, aceita Jesus, porque Deus não garante o dia do amanhã. Porque Deus não garante o amanhã para nossas vidas. Talvez você esteja vendo este vídeo hoje, mas você não terá a oportunidade para ver amanhã, porque você não sabe qual será o último dia, o último segundo da sua vida. Então prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está te dando a oportunidade de você fazer um concerto com Ele e aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus em Cristo venha ter misericórdia da sua vida e te dar a oportunidade para que você aceite a Ele, que você creia no Evangelho que transforma, você venha receber os dons de Deus para ir anunciar a palavra de salvação eterna, que é esta palavra aqui, ó, a palavra de Deus. Este aqui fechado, ele é um livro, mas quando nós abrimos ela, é a boca de Deus falando conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique em paz, em nome de Jesus Cristo.